Olá, meus queridos amigos, e sejam muito bem-vindos à segunda semana do alemão. O propósito deste evento vai além de apenas ensinar você a falar o alemão e desmistificar a fama que o idioma levou de ser impossível de aprender. Este evento visa mostrar às pessoas que elas são mais do que capazes de aprender este magnífico idioma por conta própria. Antes de mais nada, deixa eu falar um pouco sobre a minha história rapidinho, sem tomar muito do seu tempo. Eu venho de uma cidadezinha lá do interior de São Paulo chamada Itu, e na época não tinha recurso financeiro para estudar o alemão em uma escola convencional. Imagina, mais de 10 anos atrás, eu tinha que procurar recurso para aprender alemão sozinho na internet. E naquela época eu já trabalhava com meu pai consertando computadores. Eu era o que se diz hoje o carinha da informática. E durante muitos anos fui desenvolvendo meu estudo no alemão de forma autodidata e descobrindo quais eram as melhores técnicas para chegar ao nível de fluência. Anos depois, acabei entrando, sem querer, acidentalmente, no mercado de tradução, quando peguei um arquivo de uma amiga para ajudá-la. Era um arquivo pequeno de 300 palavras do inglês para o português. A pessoa gostou do meu trabalho e, a partir daí, começamos a trabalhar juntos. E, obviamente, eu cuidava na maior parte do tempo dos arquivos do alemão para o português. O resultado disso foi que 6 anos depois de traduzir aquele pequeno arquivo de 300 palavras, eu já traduzi mais de 5 milhões de palavras do alemão e do inglês para o português. E depois de muitos anos traduzindo coisas do alemão e inglês para o português, eu resolvi dedicar o meu tempo a desenvolver um curso de alemão que permitisse que qualquer pessoa fosse capaz de aprender o idioma. Este curso não só ensina o idioma, mas ensina a pessoa a aprender o idioma de forma mais eficiente. Antes de darmos continuidade a este vídeo, eu gostaria de falar sobre um assunto muito importante que eu menciono muito no meu e-book. Quando começamos a estudar algo diferente, nossa mente tende a estranhar, a gerar um sentimento de estranheza. Logo, nos assustamos com aquilo que vemos. E isso, obviamente, acontece com o alemão. Quem é que nunca viu um palavrão em alemão e logo pensou, meu Deus, eu jamais serei capaz de aprender isso? E é por isso que na aula de hoje eu irei ensinar você a quebrar esse mito. Irei mostrar uma técnica que eu desenvolvi ao passar dos anos para facilitar a memorização de palavras no idioma alemão, facilitando assim o estudo. E também mostrarei a você o que não fazer ao estudar o alemão. Vamos lá! Antes de mais nada, precisarei entrar em minha lousa mágica, pois é lá que toda a magia acontece. Agora, irei ensinar a você, primeiramente, a dizer alemão em alemão. De que adianta começarmos a aprender as técnicas para se estudar o alemão, se não sabemos sequer como dizer alemão em alemão. Veja só como é fácil dizer alemão em alemão. Temos a palavra Deutsch. Exatamente, Deutsch. Esta palavra significa alemão. Aqui abaixo eu colocarei o guia de pronúncia que me permitiu aprender alemão com mais rapidez. Quando associamos as letras de uma palavra em um idioma diferente com as letras do português, tal como usamos para construir as palavras no português, nosso cérebro tende a gravar estas palavras com mais facilidade. E este assunto eu abordo em muitos detalhes no meu e-book. Logo, se convertemos uma palavra do alemão para o português, ou seja, se escrevemos esta palavra usando as letras do nosso alfabeto, mas sem modificar a sua pronúncia, as chances de nós não nos esquecermos mais desta palavra serão muito maiores. Se apenas olharmos a palavra escrita em alemão e tentarmos memorizá-la ou pronunciá-la corretamente, será muito mais difícil, justamente pelo sentimento de estranheza que nosso cérebro gerou em nós. Como aquela palavra é diferente de tudo o que já vimos na vida, nós tendemos a ficar assustados, ou seja, não iremos nos sentir familiarizados com isso e a tendência é de que a gente perca a vontade de seguir estudando o idioma. Logo, este guia de pronúncia facilita muito. Veja só como ficou mais fácil pronunciar a palavra alemão. Deutsch. Com este guia de pronúncia, você seria capaz de pronunciar esta palavra corretamente, mesmo que nunca tivesse estudado o alemão na vida. Vejamos mais 2 exemplos de palavras em alemão
usando este guia de pronúncia. A primeira delas é a palavra que significa tarefa de casa, Hausaufgabe. Hausaufgabe. De fato, tenho que concordar com você de que esta palavra é sim um palavrão, mas ao colocarmos o guia de pronúncia aqui embaixo, você é capaz de pronunciar esta palavra corretamente sem mesmo nunca tê-la visto antes na vida. Tente pronunciar você agora. Exatamente, Hausaufgabe. E podemos ir além. Eu vou mostrar aqui como este palavrão foi construído. De cara, você certamente iria se assustar com uma palavra deste tamanho. Tantas consoantes na tela, para nós brasileiros, sim, podem assustar. Mas veja só, eu vou dividir esta palavra em duas. De um lado temos a palavra Haus e do outro a palavra Aufgabe. E você logo perceberá que isto aqui não é tão difícil quanto parece. A palavrinha Haus significa casa, Haus, e a palavra Aufgabe significa tarefa. Ao unirmos estas duas palavras, temos uma palavrinha composta, uma palavra formada por outras duas palavras, a palavra Hausaufgabe, tarefa de casa. Vejamos um outro exemplo de palavrão em alemão que você certamente se assustaria ao ver sem um contexto. A palavra em questão é a palavra Deutschland. Deutschland. Talvez muitas pessoas aqui já tenham visto esta palavra. Esta palavra significa Alemanha. E abaixo eu colocarei o guia de pronúncia. Temos Deutschland. Note que se você visse esta palavra em qualquer outro lugar, você sequer saberia pronunciá-la e se assustaria com tantas consoantes na tela. Mas com o guia de pronúncia você é capaz de pronunciá-la corretamente e assimilá-la melhor em sua memória. Ou seja, as chances de que você não se esqueça mais desta palavra irão lá para o alto. Bem, podemos dividir esta palavra ao meio. De um lado temos a palavrinha Deutsch. Deutsch, que como você já bem viu, significa alemão. E do outro lado temos a palavrinha Land. Land, que significa país. Ao unirmos as duas, teríamos uma tradução literal de país alemão, ou seja, Alemanha, Deutschland. Aqui você pode ver como a estratégia do guia de pronúncia associada à divisão das palavras no alemão pode lhe ajudar a aprender o idioma com mais eficiência. Mas agora eu vou dizer a você aquilo que você não deve fazer para estudar o alemão. Evite sair por aí decorando palavras ou listas de palavras. Por exemplo, listas de objetos, listas de substantivos, verbos, adjetivos. Isso não lhe ajudará em nada. Decorar listas ou tabelas com palavras não resolverá o seu problema. Você precisa estudar por contexto. Você consegue aprender alemão com mais eficiência, por exemplo, ao estudar uma historinha, tirar uma frase dessa história, uma frase que lhe chamou a atenção, e a partir daí estudar as palavras. Logo, quando você lembrar daquela história, você se lembrará da frase, e ao se lembrar da frase, você se lembrará do significado de cada um dos elementos que compõem aquela frase. Esta é sim a melhor forma de estudar não só o alemão, mas qualquer outro idioma. Você não precisa ficar decorando tabelas infinitas, preenchendo exercícios cansativos. Isso já não funciona muito bem, tá? A melhor estratégia para você aprender um idioma com eficiência e rapidez é por contexto. Você faz uma associação de uma história para uma frase, de uma frase você consegue buscar na sua memória cada uma das palavras, pois a nossa memória funciona como uma casa, uma grande casa, onde cada cômodo abriga vários móveis e cada móvel abriga um grupo de objetos. E estes grupos de objetos podem ser comparados aos grupos de palavras. É assim que nossa memória funciona. Ou seja, se você estiver estudando o alemão hoje, decorando listas de palavras, substantivos, adjetivos, ou fazendo centenas de exercícios repetitivos, você pode estar perdendo seu tempo e esquecendo mais do que aprendendo. Bom, pessoal, antes de encerrar este primeiro vídeo introdutório da Semana do Alemão, eu gostaria de avisá-lo que no próximo vídeo, isso mesmo, no vídeo de número 2, eu irei ensinar a você 30 palavras novas. Serão 30 verbos e ensinarei a você a multiplicar estes 30 verbos por 3, ou seja, de 30 palavras novas, você será capaz de montar
90 palavras. E aprenderá numa só aula 90 palavras novas em alemão, além, é claro, de conhecer melhor como funciona a estrutura, a dinâmica por trás do idioma alemão. Pois esta é a melhor forma de nos familiarizarmos com um idioma tão incrível como é o idioma alemão. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Aqui é o Rodrigo, do portal Estudar Alemão. Alles Gute!